Tendo vivido na mesma época de Nikola Tesla, Graham Bell, Heinrich Rudolf Hertz e Marconi Guglielmo, o gaúcho Roberto Landel de Moura, nascido em 21 de janeiro de 1861, é considerado um dos pioneiros das telecomunicações no mundo. Dividido entre a fé, porque era padre, e a ciência, foi a primeira pessoa a conseguir transmitir voz de ondas de rádio sem fio. Porém, ao contrário de seus contemporâneos como Nikola Tesla, Graham Bell, Heinrich Rudolf Hertz e Marconi Guglielmo, ele não tinha muita ambição pessoal e a falta de espírito empreendedor das autoridades brasileiras foram limitadores da potencialidade de Landel. Landel de Moura morreu de tuberculose aos 67 anos no dia 30 de junho de 1928 em Porto Alegre e hoje vamos conhecer um pouco mais da sua história. Os primeiros sinais da genialidade do padre Landel surgiram ainda na juventude. Já aos 16 anos, ele afirmou em manuscritos ter inventado um aparelho telefônico semelhante ao do norte-americano Graham Bell. No ano de 1876, mudou-se de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, onde foi estudar na Escola Politécnica. E Escola Politécnica, galera, é um título comum a diversas instituições universitárias especializadas no ensino e pesquisa das diversas engenharias. De uma forma resumida, podemos dizer que é uma escola de engenheiros. Landel permaneceu por poucos meses na Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Ele foi convencido por seu irmão a ir para Roma para se tornar padre. A formação eclesiástica de Landel ocorreu entre 1878 e 1886. Foi nesse período que ele também adquiriu conhecimentos em física. Não se sabe com exatidão se ele estudou a disciplina formalmente ou se ele era um autodidata, mas esses estudos foram o que levaram às suas descobertas anos depois. Uma das principais controvérsias envolvendo o padre é sua atribuição como a primeira pessoa a realizar uma transmissão radiotelegráfica. Isso teria ocorrido anos antes do italiano Guglielmo Marconi criar o primeiro sistema de telegrafia sem fio em 1896. O consenso histórico e científico mundial continua a favorecer o italiano que venceu o Nobel de Física em 1909. Segundo o biógrafo Rodrigo Moura Visoni, autor de Roberto Landel de Moura, o precursor do rádio, publicado pela editora Tamanduá Arte em 2018, o falso pioneirismo do brasileiro é fruto de um nacionalismo equivocado. O certo é que Landel de Moura foi pioneiro em outro assunto. Em 1890, ele fez a primeira demonstração pública de transmissão de voz via ondas de rádio, ou seja, na prática, ele inventou o telefone sem fio. O experimento foi em São Paulo e documentado em jornais da época. Nos jornais era dito o seguinte: no domingo próximo passado, no Alto de Santana, na cidade de São Paulo, o padre Landel de Moura fez uma experiência particular com vários aparelhos de sua invenção. No ano seguinte, Landel patenteou equipamentos no Brasil, mas sem o apoio das autoridades não teve sucesso. Ele tentou sucesso nos Estados Unidos e lá conseguiu registrar patentes para o telefone e telégrafo sem fio. Ainda assim, ele voltou para o Brasil, mas continuou sendo ignorado pelos governantes e sem investimentos para desenvolver suas invenções. Embora tenha suas patentes registradas e reconhecidas, a eficácia de seus aparelhos era bastante limitada. Reproduções mais recentes de seu telefone sem fio mostraram que ele funciona, mas a voz sai muito distorcida. O fato é que a falta de atenção e investimento por parte do Brasil deu margem para que a radiodifusão se desenvolvesse em outros lugares do mundo por outras mentes visionárias, mas isso não tira os méritos de Landel de Moura como cientista responsável por grandes invenções. Uma de suas descobertas mais avançadas foi ter percebido ainda em 1891 que ondas curtas de alta frequência são mais adequadas para transmissões em longas distâncias. E este fato só virou consenso científico na década de 1920. Landel também teve sua participação na invenção da televisão, pelo menos no desenvolvimento do protótipo de um equipamento capaz de transmitir imagens via ondas eletromagnéticas, que foi o precursor da televisão. Esse aparelho foi projetado em 1904 e ele deu o nome de teleforama. Porém, não há registros de nenhum experimento, tampouco de que o equipamento foi realmente montado, e o projeto que restou é pouco detalhado. Durante sua carreira, Landel de Moura transitou entre a religião e a ciência.
Ele praticamente conduzia seus experimentos entre uma missa e outra. Porém, a dedicação excessiva à ciência entrou em choque com a fé católica. Seus estudos com eletromagnetismo o levaram a adentrar em temas da parapsicologia. Ele acreditava, por exemplo, que era possível entrar em contato com os mortos, e por isso chegou a ter um laboratório vandalizado por devotos. Mesmo assim, ele nunca chegou a ser desacreditado pela igreja. Morreu em 1928, recebendo os últimos sacramentos diretamente do arcebispo metropolitano de Porto Alegre. Hoje é reconhecido como exemplo de que ciência e religião podem andar de mãos dadas.